Oi, galera, tudo bom? Hoje fez assunto sobre reformas religiosas, falando especificamente sobre a questão da arte barroca e religiosidade. Lembrando que o movimento religioso de reforma protestante e contra-reforma, ele teve como princípio, como ponto de partida, a questão do movimento humanista e do renascimento, principalmente em duas características, onde o ser humano, ele passa, o homem, ele dá mais destaque às coisas divinas, e quando explicações científicas, ou seja, a busca pela ciência, passa a ganhar mais importância do que a explicação religiosa. Em poucas palavras, é o momento em que a autoridade da Igreja Católica passa a ser questionada, principalmente por comportamento de algumas pessoas do clero, lembrando que clero são as pessoas que é aquela categoria que faz parte da Igreja Católica, são as pessoas da Igreja Católica. Então, o questionamento do clero por parte de alguns católicos, principalmente a questão de venda de indulgências, quando a igreja vendia o perdão dos céus, né, em troca de dinheiro às pessoas mais pobres, a questão também da pregação da igreja falar em humildade, mas por outro lado, muitos padres, bispos e outras pessoas da igreja católica viverem em profundo luxo, enquanto as pessoas passavam fome na Europa. Também a questão mais técnica em relação a, por exemplo, as missas que eram celebradas em latim, e a maior parte das pessoas não compreendiam. Em poucas palavras, isso significava o quê? Quem detinha a informação, quem detinha o conhecimento, então conseguia controlar a sociedade. A reforma protestante ela vem para quebrar com essa hegemonia da Igreja Católica e principalmente para questionar alguns abusos. Falando então sobre o assunto da gente hoje, a arte barroca e a religiosidade, durante esse período de reformas religiosas, desenvolveu-se na Europa um estilo artístico chamado barroco. As principais características desse estilo estavam ligadas ao exagero, o grande número de detalhes, a sensação de movimento nas obras, seja pinturas ou esculturas. As expressões marcantes e principalmente o jogo de luz, opondo o claro ao escuro. Essa dualidade, ou seja, essa visão diferente de duas coisas, era vivida pelos europeus nesse período, principalmente representado pelo conflito entre a fé e a razão. Perceberam? Na escultura, a arte barroca ela se caracterizou principalmente por sua extrema dramaticidade e grandiosidade, ou seja, eram obras que possuíam ricos detalhes, né, nas suas esculturas, no seu formato, e principalmente eram obras de proporções grandes, representando o ser humano. Já na arquitetura, o barroco ele teve expressão principalmente em palácios e nas igrejas, utilizando os materiais como mármore e ouro. A Igreja Católica vai aproveitar dessa arte, desse estilo artístico, para poder construir diversas igrejas, e isso vai se refletir muito aqui no Brasil no século XVII, principalmente ali a partir de 1600 e depois no século XVIII, a partir de 1700, em igrejas absolutamente belíssimas e com ornamentação extremamente ricas, porque os detalhes eram feitos em ouro. No Brasil, e aí fica a dica para vocês pesquisarem, o nome máximo dessa arte barroca, dessa expressão barroca, vai ser o escultor Aleijadinho, que morou ali na região de Minas Gerais.